10 de março. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre o projeto de unificação de PIS e COFINS pela Receita Federal. O professor Edmundo Medeiros falando sobre a convalidação de benefícios fiscais pelos estados, além de muita informação. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o economista Luiz Alberto Paiva, que falou sobre a recuperação da economia e o cenário econômico para 2018. Fique conosco! A Receita Federal estuda um projeto para alteração da PIS e da COFINS. A ideia seria a simplificação dessas contribuições, principalmente focado agora no PIS e COFINS não cumulativo. As contribuições ao PIS e COFINS incidem sobre a receita bruta das empresas. No passado já se discutia muito que seriam contribuições injustas por serem cumulativas. Na verdade, o PIS e COFINS eram injustas não pela cumulatividade, mas porque eram extremamente onerosas. E ao acabar com a cumulatividade em alguns casos específicos para as empresas optantes pelo lucro real, simplesmente aumentou-se mais a alíquota e criou uma burocracia, uma parafernália, uma dificuldade muito grande para a apuração dessas contribuições, desses tributos. Portanto, a correção que se pretendeu fazer no passado não ocorreu. Houve apenas o aumento do ônus ao contribuinte. Esperamos agora que nesse projeto, nessa proposta de simplificação e até mesmo de unificação das contribuições ao PIS e COFINS, o que se faça seja realmente justiça tributária, que se permita uma simplificação na forma da apuração e uma maior facilidade de pagamento com alíquotas razoáveis. A Receita Federal anuncia que provavelmente vai alterar as alíquotas porque permitirá um maior número de créditos na apuração desses tributos. Portanto, o que se espera, o que se pressupõe é que haverá ainda um aumento nas alíquotas. Nada contra a simplificação e a unificação de tributos. Na verdade, o ideal é que fossem todos esses tributos sobre consumo e produção fossem todos unificados num único tributo. A exemplo do Imposto do Valor Agregado, que é o que se pratica em todo o mundo. Portanto, o Simp vai acompanhar a elaboração desse projeto no sentido de facilitar a vida dos contribuintes em geral, que não haja ainda maior ônus, maior carga tributária que já é insuportável e ainda mais ônus para os contribuintes na forma de apuração e definição do imposto a pagar. Você sabia? Edouard Manet foi um pintor e artista plástico francês e uma das figuras mais importantes da arte do século XIX, considerado por estudiosos de artes plásticas como um dos mais importantes representantes do impressionismo francês. Manet utilizava tons fortes em suas pinturas, usava técnicas de jogos de luz e muitos recursos de sombras. Abordou em suas pinturas os temas da vida do período em que viveu. Portador de sífilis, Manet teve uma perna amputada em 1883 e faleceu neste mesmo ano. Essa é Você Sabia? Todos os estados e o Distrito Federal têm o prazo até o dia 30 de março do corrente ano para publicarem nos respectivos diários oficiais a relação de benefícios fiscais, a relação de normas que favorecem empresas com redução de ICMS. O objetivo desta publicação é atender a uma determinação do Conselho Nacional de Política Fazendária, veiculada por meio do Convênio 190 de 2017. Essa norma do CONFAS foi publicada no final do ano passado como decorrência das regras veiculadas pela Lei Complementar 160, também de 2017. Essa lei complementar, ela foi publicada com o sentido de permitir aos estados e ao Distrito Federal convalidarem benefícios fiscais, incentivos fiscais concedidos ao longo dos últimos anos,
e, com isso, amenizar, se não terminar, com a guerra fiscal que envolve o ICMS. No contexto dessa guerra fiscal, foi que centenas, se não milhares de contribuintes foram autuados em todo o Brasil com autos de infração que cobravam valores de ICMS, glosando créditos que haviam sido tomados de estados que concediam tais benefícios. Vejam bem, nós estamos falando de empresas, de indústrias, até pequenas indústrias que, ao se creditarem do ICMS, em razão de compras efetuadas de estados que concediam tais benefícios, sofriam autuações, pesadas autuações que glosavam, que desconsideravam tais créditos. A publicação da Lei Complementar 160, que eu acabei de comentar, no final do ano passado, seguido do Convênio CONFAS 190, busca, portanto, equalizar essa situação. Busca convalidar de forma definitiva todos os benefícios que foram concedidos por tais estados à revelia do próprio CONFAS, o que permitia, então, esse questionamento por diversos estados, prejudicando pequenas indústrias e empresas que, sem terem nenhuma responsabilidade por essa disputa, adquiriram mercadorias nesses estados. O empresário, portanto, que sofre, que padece com autuações relacionadas com a glosa de créditos, deve estar atento a toda essa movimentação que acontece com o primeiro marco no final do mês de março. Autuações que estejam inclusive em fase de execução poderão ter o seu fim com desfecho desfavorável a esses empresários, na medida em que, uma vez convalidados os benefícios, a glosa de crédito que foi sistematicamente realizada por diversos estados poderá ser revertida. Fiquem, portanto, atentos ao andamento de todo o processo decorrente de convalidação a partir da publicação da Lei Complementar 160 do ano passado. Autos de infração, execuções fiscais decorrentes deste tipo de autuação não devem ser, neste momento, liquidados ou parcelados, na medida em que, após a conclusão de todo esse processo de convalidação de créditos que já está em andamento, esses valores poderão ser definitivamente anulados. A Expo Revestir é uma feira de pisos e revestimentos destinada a designers, arquitetos, construtores e revendedores. De 13 a 16 de março, o evento acontece no Transamérica Expo Center. Os produtos expostos na feira incluem granito, mármore, pedras ornamentais, laminados, azulejos, ferramentas e materiais. A Expo Revestir é sinônimo de negócios, inspiração, tendências, tecnologia e inovação. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Luiz Alberto Paiva. Ele é especialista em turnaround. Já salvou mais de 400 empresas. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Paiva, nos fala um pouquinho desse processo de turnaround, ou seja, recuperação da empresa. Me conta um pouquinho do seu expertise, o que você faz, quais os conselhos que você daria para quem está conosco. Tá. O turnaround é um processo que significa a virada, né? O objetivo dentro do meio dos negócios é sempre pegar uma empresa que está numa situação X e levá-la para uma situação mais adequada, com uma relação de lucro maior, ou muitas vezes até tirá-la do prejuízo e fazer com que essa empresa passe a ser uma empresa rentável.
E aí tem toda uma expertise atrás disso. Sim. Porque é simples dizer, olha, você está perdendo dinheiro, vai passar a ganhar dinheiro. Quais são as técnicas? Qual é o encaminhamento? O que o empresário pode esperar se ele quiser contratar os seus próximos profissionais? A coisa parece às vezes ser muito simples, né? Porque para você fazer uma reestruturação, basta você reduzir a despesa e aumentar a receita, né? Só que existe uma técnica toda envolvida em cima disso, né? Quando você vai trabalhar as questões de redução de custos, redução de despesas, é necessário que você entenda o processo todo dentro de uma empresa e identifique aquilo que pode ser reestruturado. Então, você reduz processos, você reduz perdas, você reduz custos na sua esfera logística com implementação de sistemas de supply chain diferenciado. Existem técnicas para que você consiga comprar melhor e de uma forma mais adequada. Então, essas pequenas contribuições que você vai gerando em cada um dos pontos da companhia fazem com que, no geral, do negócio você consiga um resultado bastante adequado. Na verdade, hoje, quando você fala em mercado, não existe crédito no sistema financeiro. Me parece que você trabalha com fundos, e fundos é um caminho para buscar dinheiro mais barato, mais acessível, claro que dentro de um plano de reestruturação. O Brasil é um país que tem dois tipos de capital circulando. Tem um capital próprio e um capital de investimento especulativo. O Brasil oferece para o sistema financeiro uma das taxas de retorno mais atrativas do mundo. E isso faz com que o país sempre seja lembrado por investidores especulativos, no sentido de entrarem aqui no Brasil. Então, isso, de certa forma, acabou prejudicando muito as empresas, porque ao longo dos anos as empresas aprenderam a conviver com o excesso de capital. Tinha sempre alguém emprestando dinheiro para essa empresa que não buscava esses recursos dentro da própria organização, ela sempre ia ao mercado. A partir de 2008, o mercado começou a ficar mais restritivo e o sistema financeiro nacional passou por uma mudança bastante significativa. Então, houveram diversas fusões entre instituições financeiras e aquisições de instituições financeiras de médio porte por instituições de grande porte. Quando o mercado ficou bastante deficiente de bancos de middle market, isso permitiu que muitos investidores entrassem através de fundos de investimento e participações, e hoje você tem um volume de aproximadamente 4.000 fundos de investimento operando aqui no Brasil, que tratam as questões de crédito de uma forma um pouco diferenciada. Se o grande banco analisa crédito através de balanços de companhias, o pequeno fundo e a pequena instituição financeira analisam muito mais a capacidade dos gestores atuando dentro daquela companhia e disponibilizam capital quando eles têm o conforto com a gestão, um pouco diferenciado. Agora, Paiva, você estava comentando que o mês de março e o mês de abril serão meses preocupantes. Sim. Qual é a sua visão e por quê? Nos últimos anos a gente tem percebido, e isso é normal, uma aceleração da economia no final de ano. Quando entra o 13º e o comércio vende mais, e a partir da segunda quinzena de janeiro, a gente já vem percebendo os movimentos de reposição do varejo, né? E isso faz com que as indústrias comecem a acelerar seus processos produtivos permitindo essa reposição no varejo. Esse ano está sendo atípico, o varejo não tem buscado reposições, o varejo tem encolhido bastante, grandes varejistas com um grande número de lojas têm otimizado seus processos, têm fechado lojas, basta entrarmos dentro de shopping centers e a gente vai ver claramente que todo dia se fecha a loja e
E isso tem acelerado bastante por parte das empresas a busca de movimentos no sentido de buscar alternativas para atenuar essa crise, né? E a demanda por trabalhos de reestruturação tem sido bastante grande nesse período. Me parece que está havendo uma procura muito acima do normal na sua organização. Exatamente. A gente percebe que as empresas na qual nós já tivemos relacionamento, algumas conversas há alguns anos atrás, têm voltado a procurar. Outras empresas buscaram alternativas caseiras, tentando a busca através de executivos que pudessem resolver o problema de suas organizações, também não conseguiram e têm procurado um trabalho mais profissional nessa esfera. Isso é um sinal preocupante na sua avaliação? Sim, bastante, porque se no ano passado, o ano passado foi um ano um pouco atípico, nós percebemos uma pequena redução quantitativa no volume de recuperações judiciais. Nós imaginamos, através da nossa equipe interna, que esse ano a gente deve superar algo em torno aí de próximo a 20% de incremento nos volumes de recuperação judicial no mercado. Agora, o governo anuncia que teremos um crescimento econômico esse ano. Sim. Mas me parece que não é o que está sendo constatado. O crescimento econômico que nós imaginamos para esse ano é algo em torno de 3,5% do PIB, que ainda é muito pouco perto da idade da população e as novas e as pessoas que entram nesse mercado de trabalho. 3,5% de melhoria no PIB, isso significa que se nós continuarmos crescendo nesse nível, a economia tende a sair da crise por volta do ano de 2024, que é muito distante, né? O otimismo está aí, mas a base é deteriorada e só voltaremos aos patamares anteriores daqui a 5 anos. Sim, exato, mas com muito mais pobreza, né? Porque a pessoa fica desempregada, se recoloca no mercado de trabalho com níveis salariais menores, ela reduz o teu poder aquisitivo e consome produtos mais básicos e menos sofisticados, e a economia brasileira vai andando sempre com um retardo bastante significativo. E isso leva fatalmente ao empobrecimento da economia brasileira. O desemprego, na sua avaliação em 2018, deve ficar em que patamar? Nós estamos estimando que nós devemos fechar o ano de 2018 com um volume de 12 milhões de desempregados. Agora, existem alguns números que dizem que muita gente desistiu de procurar emprego. A gente... dependendo do órgão que está fazendo o levantamento e a parametrização para chegar ao número de desempregados, mas se você considerar aquela população que já não procura mais emprego porque ele acredita que ele não vai achar mais, nós chegaríamos aí a níveis de 25 milhões de desempregados no Brasil. Ou seja, um número gigantesco. Isso. A sua previsão do câmbio, eu sei que falar em câmbio é roleta russa, né? Mas qual a sua avaliação do câmbio para 2018? O governo vai ter sempre uma preocupação no sentido de balizar a taxa de câmbio, né? Porque se a taxa de câmbio cair significativamente, isso vai provocar ainda mais a desaceleração da economia brasileira, né? Mas imagino que a taxa de câmbio deve ficar situada no patamar entre 3,30 e 3,50 no ano de 2018. Não devemos ter nenhuma mudança significativa. Bom, nesse caminho que nós estamos dizendo, é a profissionalização cada vez maior e fazer a empresa passar a ganhar dinheiro para absorver passivos anteriores. É isso? Uma síntese. O que eu costumo dizer é que a economia está encolhendo, ela está ficando menor,
não tem espaço para todo mundo. Então, vão ficar empregados os melhores e vão ficar no mercado as empresas mais equilibradas e com maior eficiência. Quem não estiver enquadrado a esse novo patamar, seja pessoa física ou pessoa jurídica, vai ficar fora desse mercado. Agora, a tendência, na sua avaliação, do Brasil como um todo, nós acabamos de ter um rebaixamento da nota de classificação de risco do Brasil. Como é que isso afeta os fundos, os investidores, ou não afeta, e nós estamos tendo um descolamento da política e da economia? Isso é complicado, porque o recurso que entra aqui dentro do Brasil, ele acaba, como o Brasil não tem uma boa classificação de risco, então os fundos conservadores não entram aqui hoje, só entram os fundos emergentes, que obviamente eles têm uma velocidade maior de entrada e saída do Brasil e trabalham com taxas especulativas muito maiores do que os outros, né? O que significa custos maiores. Custos mais altos. E riscos maiores. E riscos maiores. Para a empresa e para o investidor. Para os dois. E quando esses fundos entram, eles querem sair em quanto tempo? Na média? Depende muito do risco deles, né? Os fundos hoje têm trabalhado com um nível de inadimplência aí hoje na casa de 3%, que é extremamente aceitável dentro do mercado. Então, dentro dessa política eles vão ficando. Se houver uma aceleração desse processo, obviamente haverá uma tendência ao fechamento dos fundos para evasão desse recurso para outros lugares do mundo. Mas nesse momento... Não, está tranquilo. Nesse momento está tranquilo. E o resto do mundo? Se comenta muito que tem dinheiro sobrando no mundo inteiro. Isso é verdade ou isso não é uma verdade? Nós tínhamos até 2009, 2010 aqui, uma oferta extremamente grande de recursos vindos de outros países, europeus, americanos, na entrada aqui do Brasil. Já faz 3 anos que raramente a gente escuta falar nisso. O mercado deu uma parada mesmo. Nós pediríamos as suas considerações finais, porque chegamos ao final do nosso tempo. Importante nós termos em mente que para o país sair dessa crise, há necessidade de nós já tivemos um certo avanço hoje com a reforma trabalhista, mas a reforma fiscal e uma reforma do setor do sistema financeiro nacional como um todo, sem o qual fica extremamente difícil nós atenuarmos esses problemas existentes no Brasil e voltarmos a crescimentos realmente significativos. Luiz Alberto Paiva, queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito em recuperar outras 400 empresas e muitas outras e manter a empresa viva, porque a empresa viva é emprego, é crescimento econômico, é arrecadação tributária, é desenvolvimento do país. Parabéns pelo seu trabalho. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!